pessoal, a gente está aqui hoje no Digitalizando número 70 para falar de uma série de novidades no mundo no-code. Né? A gente teve uma semana aí movimentada e, em especial, hoje, um dia movimentado. Então, a gente vai falar de 3 eventos diferentes ocorrendo no dia de hoje. O primeiro deles é uma conferência, Entrepreneurship Meets No Code, que quer dizer em português, empreendedorismo se encontra com No Code. Second Digital Revolution, era a segunda parte do nome do evento, né, que é a segunda revolução digital, em tradução livre, que foi um evento bem interessante. Já vamos falar sobre os detalhes. O segundo evento, bem interessante hoje, foi um webinar da Glide, falando sobre algumas novidades muito impactantes que eles liberaram aí nos últimos dias, e algumas eles estão liberando mais amplamente a partir da data de hoje. E o terceiro, deixa o Maurício falar. E o terceiro é uma série de novidades lançadas também hoje pela Notion, de novos features no produto. Né? Vamos passar rapidinho por esses aí, porque na sequência a gente vai ter um programa específico sobre esses features dentro do produto. Vamos começar pela conferência, né, Alexandre? Porque eu acho que a conferência é o evento, vamos dizer assim, mais variado, né? Depois a gente vai para os específicos. O evento foi muito interessante, né? Um evento de mais ou menos umas 4 horas de duração, né? Um pouquinho mais, talvez. Horário alternativo, é o segundo evento que acontece em horário europeu, o que, de certa forma, é bom, porque começa aqui 1h da tarde, lá já são 5 horas da tarde. E o evento foi basicamente dividido em 4 painéis. O primeiro painel, que falava justamente do nome do evento, né, que é o empreendedorismo encontrar com no code, né, Entrepreneurship Meets No Code. O segundo debate, todos eles eram debates, né, eram com alguns participantes, sempre o mesmo mediador, mas diferentes pessoas nos diferentes painéis. O segundo painel foi Designing with No Code, né, que é literalmente com pessoas de design falando sobre como utilizar as ferramentas no code para implementar os conceitos de design e ser produtivo. O terceiro foi muito interessante, que é falando sobre o futuro dos desenvolvedores cidadãos, né, que é o The Future of Citizen Development, que no caso não era sobre das pessoas em si, mas do movimento. E o último, que foi o Raising Money with No Code, que é como conseguir, né, captar dinheiro através das iniciativas que você consegue realizar usando ferramentas no code, seja criando uma ferramenta no code, seja criando produtos com ferramentas no code. Negócios. Mais especificamente, como levantar capital de investimento, né? Não Isso. É como ganhar dinheiro com o que você estava fazendo. Exatamente. Como conseguir investidores. Como conseguir investidores, como conseguir grana para fazer com que o seu negócio atinja outros patamares, né? Então, desse evento, eu tenho muitas anotações, mas foi um evento, eu acho, bastante interessante, porque ele foi direto no ponto da questão do empreendedorismo, né? Que eu diria que é o movimento que mais tem se beneficiado das ferramentas no-code. É claro que elas não foram criadas única e exclusivamente para esse movimento, mas esse movimento, o empreendedorismo em si, ele tem um impulso muito grande a partir do momento em que você pode usar ferramentas que aceleram a criação do seu produto, diminui custo, enfim, tem várias vantagens. Isso apareceu claramente no primeiro painel, onde se falou de velocidade de criação, dos custos, da questão de você poder redirecionar rapidamente, que é a questão do pivot, né, em inglês, né, que já adaptaram para português, chamar de pivotar, mas essa palavra não quer dizer isso em português, ou seja, é literalmente mudar os rumos.
Falou-se muito também da automação, como a criação de produtos em cima da automação de processos ou de operações que são feitas de uma forma ainda muito manual, muito, digamos, sem grande produtividade, ou seja, como utilizar essas ferramentas que já cuidam de automatizar para levar, digamos, a criação de um novo negócio. E nesse aspecto, vamos dizer assim, em contraponto ao empreendedorismo, foi citado por várias pessoas como ainda estamos distantes de ter uma penetração maior das ferramentas no code no mundo corporativo, né? Exatamente. E aí também teve uma parte interessante, que é algo que a gente já vem falando também bastante, que é o fato de que você poder utilizar de plataformas que vão reduzir de você cuidados que tradicionalmente você teria que ter se você for criar produtos digitais da forma tradicional. Estou falando das infraestruturas, né? Eles falaram, você já vai ganhar uma infraestrutura pronta, ou seja, você não vai ter que cuidar de muitos desses detalhes, então isso é, de fato, um grande acelerador. Mas eles também ressaltaram que, apesar de você não precisar de nenhum conhecimento prévio para começar a usar as ferramentas no-code, alguns pontos da questão da criação de um produto digital vão requerer uma atenção maior. Basicamente, eles estavam falando da parte das estruturas de dados, ou seja, como guardar as informações. Porque, apesar de parecer tão simples quanto criar uma planilha, tem alguns detalhes que não são, digamos, tão facilmente dominados. Você precisa se esforçar um pouco, como a questão dos relacionamentos e tal. Então, eles frisaram isso, o que eu achei muito válido, porque muitas pessoas têm uma sensação de que, sem nenhum tipo de esforço, você magicamente vai conseguir sair do zero para maravilhoso simplesmente porque você abraçou o no-code. Não é assim, óbvio, você vai ter que fazer alguns esforços, óbvio, é uma ferramentas muito mais rápidas e que te dão um poder incrível, mas tem esforço, né? Não é de graça. Para você fazer bem, você fazer de uma forma que seja eficiente, você vai precisar estudar. Não tem como fugir disso. E ele também, ou seja, também eu acho que foi um ponto legal que eles frisaram nesse painel, é que existem algumas situações, algumas características de negócio que você pode estar querendo criar, que estejam, digamos, ligados a algumas regulações fortes, como, sei lá, mercado financeiro, em alguns países, a questão de informação de saúde, que pode fazer com que você precise de uma configuração aonde você tenha que ter, sei lá, os dados perto de você e não numa plataforma como muitos dessas ferramentas são ofertadas, numa plataforma onde tudo está fora da sua casa, né? Tudo está você contrata um serviço completo e lá tem todas as estruturas, inclusive o banco de dados. Então, algumas situações, isso não poderá ser feito porque tem questões regulatórias. Então, você tem que olhar para que tipo de ferramenta você estaria adotando para que você não viole essas questões de regulamentação. Então, eu achei que foi um painel muito, muito bacana, porque eles abordaram diversos pontos interessantes e, obviamente, atacaram em muitos dos grandes benefícios que todos nós concordamos, que é muito mais rápido hoje você criar um negócio digital partindo de ferramentas no-code do que da forma tradicional, sem contar, obviamente, a questão do custo. Isso a gente já falou diversas vezes aqui, em muitos programas aqui no canal. Então, ou seja, o painel, para mim, trouxe aquela sensação de estamos ouvindo alguma coisa que nós vemos defendendo, estamos percebendo e estamos praticando há algum tempo. Então, ele foi, para mim, como se fosse uma luz que iluminasse algo que a gente já estava fazendo, mas trouxesse ainda mais certeza de que o caminho é um caminho adequado. Aí eu acho que mais para o fim, a gente teve aquele painel que era composto de todas as pessoas da área de Venture Capital, que eu achei interessante, porque é diferente de outros eventos que a gente já viu tratando desse tema, porque
estava literalmente tratando sobre a visão de quem investe, né, que é uma visão interessante de se ter também, dependendo do que você quer fazer. Hoje, essas ferramentas, muitas vezes, elas te dão condição de começar um negócio sem precisar de um investidor ou precisando de um investidor com um aporte menor bem menor do que era necessário antes, né? Isso foi bem interessante também de ouvir, ou seja, eles frisaram algumas daquelas características que a gente também ouve bastante, a importância da equipe, a importância de uma comunidade, ou seja, de como é que você consegue fazer com que aquele produto que você está criando tenha uma adesão clara, né, que é identificar uma demanda e ter pessoas que vão se engajando com essa demanda de uma forma orgânica. Então, eu achei isso também uma informação bem interessante, o fato de que tinha 3 venture capitalists lá, né, Maurício? Eram 3, né? Eram 3. O David, o Manuel e eu esqueci o nome da... Luiz. E a Luiz, E foi bem interessante, todos os 3 falaram que eles olham muito para a questão da equipe, eu anotei até a equipe e a questão do tamanho do mercado, né? Ou seja, o que você está criando tem um mercado grande, vai estar penetrando nesse mercado grande, e a equipe é uma equipe apaixonada por aquilo que está fazendo, isso são coisas muito importantes, e então, assim, isso me chamou bastante atenção. Agora, teve uma coisa que, para mim, é um ponto altíssimo, e que eu acho que todo mundo que está aqui vai adorar saber. Um dos venture capitalists que estava lá, ele diz que ele acredita que nos próximos 5 anos é possível que surja uma empresa que seja avaliada em $1 bilhão, sendo que essa empresa é uma empresa de uma pessoa só. Ou seja, o que eles chamam de solopreneur, né? Aquele cara que ele é o empreendedor solitário. Solitário, exatamente. É só ele. Então, ele sozinho dominando, criando um produto, utilizando ferramentas no-code, vai conseguir criar um negócio com valor de mercado de $1 bilhão. E ele acha que isso vai acontecer em, no máximo, 5 anos. Nós estivemos discutindo depois do evento, nós também acreditamos que isso é bastante possível, até porque a gente já viu casos de empresas bem conhecidas, como a compra do Instagram, que foi comprada por $1 bilhão, um pouco mais de $1 bilhão, não me lembro, mas em torno de $1 bilhão ali, e também era uma empresa de 10, 12 pessoas, mas 10 ou 12 pessoas são 9 a mais do que uma, né? Ou 11 a mais, se você estiver falando de 12. Então, é bem diferente quando você tem uma equipe, por menor que seja, de você ter uma empresa onde é você a empresa que criou tudo. Então, isso foi uma coisa bem marcante, e isso demonstra a velocidade e o tamanho das oportunidades que estão nas nossas mãos, que usamos essas ferramentas e que estamos fazendo a adoção cada vez maior delas para criar negócios. Uma outra coisa que eu queria citar do evento foi no painel de design. Eu achei bem interessante uma parte onde um dos designers falou que uma grande vantagem das ferramentas no-code é o fato de você poder ter um prazer na descoberta, que ele chamou, né? Ou seja, você vai usando essas ferramentas e você vai descobrindo como é que aquilo que você está criando tem que ir evoluindo. Ou seja, você tem etapas onde você vai passando por essas etapas de uma forma muito mais prazerosa, né? Ele, inclusive, falou de 4 tipos de possibilidades de criação de produtos com no-code muito claramente. A primeira é o caso onde você cria só um website, uma página de demonstração do seu produto. O segundo é quando você cria um protótipo. Você pode criar literalmente um protótipo do seu produto, ainda que ele não seja todo o produto, mas é um protótipo, é funcional. O terceiro caso é o caso onde você cria MVPs, que literalmente já são o produto que resolve o problema que você identificou, e você consegue dar para as pessoas usarem, para você então aprender com esse produto e ver o nível de assertividade da sua solução. E a quarta etapa, que eu achei a mais legal de todas,
que é algo que nós temos repetidas vezes falado aqui, que você não precisa ficar usando apenas uma ferramenta. Porque toda ferramenta, por melhor que ela seja, ela vai levar você a um ponto de limitação. E como é que você supera esse ponto de limitação? Trazendo outras ferramentas para fazer parte da composição de tecnologias que você usa para resolver o seu problema. O que é evidente quando você traz esse conceito para o mundo físico, né? Você não tem o conceito de uma caixa de ferramentas simplesmente para você carregar uma ferramenta. Você tem para carregar várias ferramentas. Você vai montar um móvel, você vai precisar de uma chave de fenda, uma chave Phillips, de repente vai precisar de um martelo, uma serra, uma lixa. São diferentes ferramentas para diferentes propósitos. Se você tentar lixar o móvel com martelo, não vai ficar bom. E isso não tem absolutamente nada a ver com se a ferramenta é boa ou ruim. Ela simplesmente não serve para tudo, né? Ou seja, a gente fala de várias ferramentas aqui, muitas delas repetidas vezes, porque são ferramentas que nós usamos mais e reconhecemos que elas ajudam a resolver grande parte dos problemas, mas é importante a gente ter a mente aberta, sabendo que na hora que a gente vai criar uma solução para um problema maior, teremos que compor diversas ferramentas. E isso é absolutamente normal, como disse o Maurício, quando você compara com o mundo real, e eles fizeram questão de frisar isso no painel dos designers. Então, eu achei isso bastante bacana. E o último painel que eu queria comentar, a gente já comentou dos outros três, o último é sobre o futuro do desenvolvimento cidadão, né, que são o uso de no-code dentro das empresas, onde você pega pessoas não técnicas e transforma elas em desenvolvedores, que uma das pessoas que estava participando do painel, ele é uma pessoa do PMI, né, que é aquele instituto que cuida de gestão de projetos no mundo, tem as metodologias, e ele falou uma coisa que eu concordo bastante, e isso está muito alinhado com a minha experiência, acho que também com a experiência do Maurício, passando em empresas grandes, multinacionais e tal, onde você tem processos mais complexos, formas mais complicadas, digamos assim, de resolver os problemas. Onde ele frisou a importância de trabalhar como uma espécie de existir mentores dentro da companhia, mentores que vão ajudar nos projetos onde você tem equipes multidisciplinares, tecnologia e outras áreas de negócio. Por que os mentores? Porque os mentores vão ser aqueles facilitadores que vão mostrar como usar as diversas ferramentas no-code que talvez você tenha que usar, ou talvez uma, ou talvez várias, mas como você tirar proveito disso de uma forma positiva e não de uma forma que gere anarquia, confusão, literalmente perda de controle e produtividade dentro da empresa. Então, eu concordo totalmente com isso, porque eu já fiz coisas similares em multinacionais que eu trabalhei, e onde o que a gente fez na época foi mais ou menos isso. A gente criava um departamento que servia de guia para implementar a metodologia e as ferramentas que a gente estava usando nos projetos multidisciplinares. E isso deu muito certo. Então, é muito bom ver agora, alguns anos depois, um instituto como o PMI, olhando para isso e observando que a presença de mentores dentro das companhias pode ser um excelente caminho para acelerar e fazer com que o uso seja adequado e entregue os melhores resultados possíveis. Agora, vamos para o evento do Glide, Alexandre. Você que assistiu esse, participou desse, o que foi mostrado hoje? O evento do Glide foi um webinar relativamente rápido e ele trouxe 3 novidades marcantes, assim, né? A primeira delas é uma preocupação muito grande que a Glide está tendo com a questão da segurança, principalmente porque a filosofia do Glide parte de você ter seus dados dentro de uma planilha, ainda que você tenha outros dados dentro da parte data que fica do lado da ferramenta e aquilo não seja replicado na planilha,
A parte de controle de usuários é replicada na planilha. Quando você cria uma aplicação onde você identifica o usuário, quando você coloca lá para fazer login, você faz login com uma conexão com o Google, ele automaticamente cria um perfil para você, colocando o seu e-mail como o usuário que fez a conexão no sistema. Ele guarda isso dentro da planilha. Ele cria uma aba de logs ali de perfil e ele guarda essa informação lá. E, obviamente, que isso traz um risco significativo, porque, assim como a planilha está servindo de banco de dados para o seu aplicativo, é uma planilha. Essa planilha pode se movimentar muito livremente, pode ter acesso por outra via que não seja necessariamente a via do aplicativo. Então, essa questão de você estar expondo informações sensíveis das pessoas, como é o caso do e-mail, nome e outros detalhes mais, eles estão muito preocupados, eles criaram mecanismos para anonimizar isso. Então, uma das coisas que eles mostraram é como que você pode configurar no Glide o mecanismo para você fazer esse controle de forma anônima. O que significa isso? O Glide vai guardar que eu conectei. Só que lá na aba, quando ele criar o meu perfil, ele não vai usar o meu e-mail, exatamente o meu e-mail que eu tenho no Google, a minha conta do Google. Ele vai criar um e-mail falso. Mas esse e-mail falso é um e-mail que ele, Glide, consegue fazer o match com o meu e-mail verdadeiro. Né? Então, dessa forma, a informação que está na planilha ela fica anonimizada. Ele sabe que eu sou eu, ele sabe qual é o meu e-mail, mas o e-mail que está lá não é o meu e-mail, é um e-mail inventado, é um e-mail fake que ele criou. Né? E, independente do mecanismo que eu conectar, ele consegue me identificar através daquele e-mail falso associado ao meu e-mail verdadeiro. Então, isso é um mecanismo bem interessante, é uma coisa que você configura, você pode usar ou não. Então, essa é uma funcionalidade bem interessante que eles demonstraram. A segunda são novas ações que eles estão trazendo para dentro da ferramenta. Uma delas é a adição de linhas na planilha, no banco de dados, né? Ou seja, a planilha funcionando como banco de dados. Isso já existia antes, mas você tinha que usar o mecanismo de criação de registro. Isso significa o quê? De repente você estava numa tela, e naquela tela você queria apertar o botão, e com aquele botão você queria simplesmente adicionar uma informação no banco de dados. Isso você não conseguia fazer até então. Você ia ter que apertar aquele botão, o botão ia ir para uma tela de criação de novo registro, que podia estar em branco. Você não ia fazer nada a não ser escrever assim, aperte o botão de submit, que era o botão que ficava mais em cima na tela. Então, você ia ter que apertar aquele botão de submit para finalmente a inclusão acontecer. Então, você ia ter uma etapa no seu processo de uso do seu aplicativo que não fazia o menor sentido. Eles acabaram com isso, colocando uma ação, e agora você tem todos os dados que você precisa na tela. Quando você aperta o botão, ele simplesmente gera uma nova linha no banco de dados para você. Isso é válido para a hora que você está incluindo um dado ou fazendo uma alteração, e é onde você tem um reflexo numa outra parte da tabela. Então, essa foi a segunda coisa interessante que eles mostraram lá. E a terceira é fantástica. A terceira, eu diria que ela é algo que transforma o Glide num outro produto. Porque é uma das coisas que ferramentas mais complexas têm e o Glide não tinha, que é um Custom Actions, que eles chamam. Custom Actions, na verdade, nada mais é do que uma ação que ela pode ter um conjunto de ações em si e não apenas uma. Então, você tem um controle de processos ali. Você pode dizer, quando apertar o botão, faça essa ação, depois, se determinada condição estiver válida, faça mais essa, essa e essa, se não estiver válida, faça mais essa, essa e essa. Então, você passa a ter um mecanismo de criação de ações em si, que são ações complexas. Até então, isso não era possível, você só podia ter uma ação associada a cada atividade, né? Ou seja, na hora que você apertava um botão, você podia fazer uma ação. Você não podia fazer um conjunto de ações. Então, agora você consegue fazer um conjunto, que é uma sequência, inclusive com decisões lógicas. E a boa notícia é que eles estão colocando cada vez mais ações, estão liberando cada vez mais ações para você poder utilizar um grande conjunto de ações
na hora que você compõe o seu processo. Assim como eles adicionaram o add row, que eu mencionei ainda há pouco, eles estão adicionando novas que virão daqui a bem pouco tempo, como enviar um e-mail, e muito provavelmente ele deixou nas entrelinhas, mas eu consegui perceber que eles provavelmente vão colocar ações de integração com aplicativos externos através de APIs, provavelmente. Então, o Glide literalmente está se transformando numa ferramenta que tem um poder enorme para a criação de aplicativos, lembrando que sempre serão, ou pelo menos são até hoje, né? Sempre é uma palavra forte, porque eles estão evoluindo, pode ser que no futuro não seja mais assim, mas a estratégia que eles partiram de criação é fazer aplicativos a partir de planilhas. Então, o Glide hoje está elevando o poder do que você pode fazer com planilhas através do aplicativo que acessa essa planilha. Então, foi um evento curto, mas com novidades muito, muito significativas e que, na minha opinião, colocaram o Glide num patamar completamente diferente. É muito importante que vocês que estão nos assistindo considerem essa ferramenta, porque ela é literalmente uma ferramenta que você poderá criar soluções muito interessantes e que vai resolver grandes problemas. Até porque, como a gente já falou várias outras vezes aqui, tem planilha para tudo quanto é lado. Por último, né, e antes que a gente acabe fazendo um programa mais longo do que os eventos do dia, a gente tem as novidades do Notion, que eu vou reduzir aqui a duas, principalmente, porque são as duas mais impactantes. Uma é uma visão de timeline para databases. Então, se você tem um database que tem datas, você pode ter a visão dessa database como um timeline, na prática, como um gráfico de Gantt, né? Muito útil para você fazer gestão de tarefa de projeto, para você ver a visualização de eventos no tempo, de forma geral. E a outra, que era uma coisa que as pessoas vinham pedindo muito, que era a capacidade de você esconder as propriedades de uma página no Notion. Porque muitas vezes você quer ter as informações das propriedades para você poder fazer buscas, organizar as suas informações, etc. Porém, o conteúdo principal, aquele que você vai lidar 99% do tempo, é o conteúdo de texto da página, ou de database que tem na página, e não as propriedades. E o que acontecia? Quando as propriedades aparecem uma embaixo da outra no início da página, às vezes você tinha uma página que tinha uma lista longa de propriedades, para só depois aparecer o texto, as tabelas que você colocou ali embaixo. E, de fato, isso ficava esteticamente estranho, né? E, em algumas situações, principalmente quando você estava querendo fazer o uso de um outro recurso que o Notion tem, que é bem interessante, que é você poder publicar as páginas na internet, aquilo ficava realmente estranho, vamos dizer assim. E agora você tem essa opção de customizar a aparência da página, escondendo as propriedades, para você só expandir e vê-las se você precisar ver alguma coisa ali. Só para você entender claramente isso que o Maurício está falando, se você acompanha os nossos grupos e tem acompanhado as últimas notícias, a gente tem liberado informações de notícias e de novidades que acontecem dentro da plataforma BinoCoder e também os detalhes das aulas que aconteceram e que acontecerão. E essas novidades a gente condensa numa página feita no Notion, que é disponibilizada através da internet. Naquela página que a gente disponibiliza, lá em cima dela, tem 3 informações, que são essas que o Maurício falou, que basicamente são os tags, que se for da aula está escrito aulas, se for das novidades está escrito as novidades, vídeo, ferramenta e tal, a data e quem fez as atualizações. Então, aqueles 3 campinhos que estão ali em cima, nesse caso, são poucos. Então, eu diria que esteticamente eles nem são tão feios assim. Mas agora você consegue esconder, até porque, como o Maurício citou, existem situações onde você tem muitos parâmetros.
E aí fica literalmente feioso demais. E desnecessário, né? Porque são informações organizacionais, elas não têm a ver com o propósito da pessoa acessar ali para ler as novidades, por exemplo. Tem a ver com nós organizarmos as informações do que a gente está publicando, né? Então, é uma novidade simples, de certa forma, mas uma novidade importante para usabilidade do produto, né, eu diria. Bom, nós vamos ter um programa, uma sequência, dando um enfoque maior nessas novidades do Notion para mostrar a vocês como utilizar essas novidades. Então, a gente, por hoje, encerra por aqui, sem entrar em maiores detalhes, porque vamos ter um programa inteiro sobre isso depois. É isso, pessoal. Valeu, então. Como vocês viram, muitas novidades, e tem sido assim o tempo todo. É um movimento muito ativo, e esse é um dos motivos pelo qual eu recomendo que você vá lá e se inscreva na comunidade BeNoCoder, porque é notícia, é vídeo, é informação o tempo todo. E se você quer aprender, se destacar e usar corretamente as ferramentas para fazer aquilo que você quer fazer, seja criar um negócio, seja melhorar um processo, seja fazer um projeto novo na sua empresa, lá dentro do BeNoCoder você vai encontrar o que você precisa. Então, por hoje, é isso. Ficamos por aqui, então.